Olá! Começamos mais uma edição de Janela Internacional, um programa da TV FPA dedicado às questões mundiais, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do PT. 2026 já começou movimentado e esta primeira edição do ano terá duas partes. No início, teremos Walter Pomar, diretor da Fundação Perseu Abramo, fazendo uma análise sobre os ataques dos Estados Unidos contra a Venezuela e suas consequências. Em seguida, traremos a terceira parte do diálogo sobre os 6 meses do governo de Donald Trump, realizado no dia 13 de novembro de 2025, desta vez com a intervenção de Alejandro Robles, secretário de Mexicanos no Exterior do Morena, Partido do México, que participou remotamente, seguido do debate entre as pessoas presentes e que contou também com a participação do companheiro José Genuíno. Bom dia, boa tarde, boa noite. O pessoal da Janela Internacional, que é um programa da TV Fundação Perseu Abramo, me pediu que falasse sobre o ataque militar dos Estados Unidos contra a República Bolivariana da Venezuela. Para quem não me conhece, sou Walter Pomar, diretor de cooperação internacional da Fundação Perseu Abramo. Eu apresentava o programa Janela Internacional até alguns meses e fui muito bem substituído pelo Fábio Alcuri. Muito bem. Sobre o ataque, segundo o que nós sabemos até agora, o ataque começou no dia 3 de janeiro de 2025, às 2 horas da manhã, e o ponto de partida foi uma agressão cibernética que afetou o sistema de radares e as baterias antiaéreas que fazem a defesa não só de Caracas, mas também de outras regiões da Venezuela. Em seguida veio o bombardeio e, logo depois, um ataque em solo, promovido por soldados de forças de elite, no Forte Tiúna, onde estava o presidente Nicolás Maduro. Essas forças de elite, elas venceram a resistência local, inclusive mataram cerca de 30 cubanos e muitos venezuelanos que faziam parte da equipe de proteção direta do presidente Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, e Cília Flores, que é deputada e é esposa do Nicolás Maduro, foram sequestrados e levados para os Estados Unidos, onde eles se encontram presos e onde o imperialismo estadunidense pretende submetê-los a julgamento sob acusação de narcotráfico. Essa acusação, ela é ridícula, ela não tem absolutamente nenhuma sustentação, mas ela é necessária pelo seguinte motivo: o presidente Donald Trump quer apresentar esse ato de guerra, essa agressão militar, como se tivesse sido uma operação policial. Veja que uma operação policial realizada noutro país já é alguma coisa em si mesmo bizarra. Mas, ao assumir esse discurso, essa narrativa, como gosta de falar muita gente, o Trump busca, por um lado, ganhar apoio interno, ou seja, não é mais uma daquelas ações militares que custam caro para o povo comum dos Estados Unidos. Se trataria, no lugar disso, de uma ação policial para proteger os Estados Unidos do narcotráfico. Além disso, ao falar que foi uma operação policial, uma captura de um criminoso e não um sequestro de um presidente de um país soberano, o Trump também busca driblar a legislação dos Estados Unidos e a legislação internacional. Isso é necessário para ele porque o que o Trump fez foi ilegal, foi um crime. Fato que é reconhecido por parlamentares do Partido Democrata dos Estados Unidos, fato que é reconhecido por editoriais de jornais de elite e da elite estadunidense, como é o caso do Washington Post, fato que é reconhecido por juristas e por governos em todo o mundo. O que o Trump fez foi uma ilegalidade.
seja à luz do direito estadunidense, seja à luz da legislação internacional. Aqui vale a pena dizer o seguinte: há governos e há pessoas que, mesmo reconhecendo que o que foi feito por Trump é uma ilegalidade, é um crime, é um atentado contra o princípio da soberania nacional, há pessoas que reconhecem tudo isso, mas ainda assim passam o pano. É o caso, por exemplo, do desagradável Macron, presidente francês, que comemorou o sequestro do presidente Nicolás Maduro. É o caso também do governador Ratinho, e é o caso ainda do governador Tarcísio, entre outros e outras, dessa escória bolsonarista que existe aqui em nosso país. O governador Tarcísio disse que seria possível criticar, abre aspas, os meios que foram usados, mas a legitimidade, não, porque algo precisava ser feito, né? Na verdade, a frase dele é confusa. Ele diz os meios que foram usados agora são possíveis de ser criticados. A legitimidade ou não do fato, mas algo precisava ser feito. Fecha aspas. Essa é a frase precisa, né? Quantas pessoas provavelmente disseram isso sobre Hitler, sobre Mussolini, sobre Franco, sobre Salazar ou sobre a ditadura militar no Brasil? Olha, a gente pode discordar dos meios, se era legítimo ou não, mas algo precisava ser feito, né? Nessa hora, inclusive, fica claro a quem serve e ao que serve a postura da grande imprensa brasileira, especialmente da Rede Globo de televisão, quando chama Nicolás Maduro de ditador. Outra que faz isso com frequência é a Folha de São Paulo, esse jornal que gosta de se apresentar como moderno, democrático, avant-garde, né? Mas que é um local terrível, para dizer o mínimo, para quem gosta de defender as liberdades democráticas com um pouco de coerência, para quem gosta de defender a soberania nacional com coerência, né? Esse discurso de chamar o Nicolás Maduro de ditador, na prática, serviu para preparar o terreno para esse tipo de ação que foi feita pelos Estados Unidos agora. Ah, não foi legal isso que o Trump fez, mas afinal de contas foi contra um ditador, então pode, né? Já que é assim, nós vamos, a partir de agora, nesse programa, chamar o Trump do jeito que ele merece, como o ditador Trump. Bom, algumas horas depois do ataque militar, o presidente Lula divulgou a seguinte nota, abre aspas, os bombardeios em território venezuelano e a captura do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional. Atacar países em flagrante violação do direito internacional é o primeiro passo para um mundo de violência, caos e instabilidade, onde a lei do mais forte prevalece sobre o multilateralismo. Lula, presidente Lula, disse também o seguinte, abre aspas, a condenação ao uso da força é consistente com a posição que o Brasil sempre tem adotado em situações recentes em outros países e regiões. A ação lembra os piores momentos da interferência na política da América Latina e do Caribe e ameaça a preservação da região como zona de paz. A comunidade internacional, por meio da Organização das Nações Unidas, precisa responder de forma vigorosa a esse episódio. O Brasil condena essas ações e segue à disposição para promover a via do diálogo e da cooperação. Fecha aspas. Bom, vale a pena aqui fazer 4 comentários sobre essa nota do presidente Lula, que no fundamental é correta. Os comentários são os seguintes. O que aconteceu foi um sequestro, não a captura do presidente Maduro. Ele foi sequestrado, né? Aliás, esperamos que a imprensa popular em geral, a imprensa dos meios democráticos, a empresa brasileira de comunicação adotem
esse padrão. Nós temos que falar que o Nicolás Maduro foi sequestrado, que a Cília Flores foi sequestrada. Porque é isso que fizeram, né? É bom também comentar que, na nota divulgada pelo presidente Lula, faltou um tema muito importante, que é exigir a soltura imediata, tanto do presidente Maduro quanto da deputada Cília Flores, né? Não há que dizer outra coisa. Os Estados Unidos não têm legitimidade, legalidade, autoridade, direito de sequestrar o presidente da República da Venezuela e uma deputada em exercício da Venezuela. Não tem esse direito. Eles são bandidos. Eles têm que sequestrar as pessoas no outro país para tentar impor a sua vontade. E nós temos que exigir a soltura imediata de ambos, né? Vale também dizer que a nota divulgada pelo presidente Lula, que eu reitero, é no fundamental muito boa, correta, ela não cita o nome do criminoso, né? O criminoso é Estados Unidos. O criminoso é Donald Trump. Eles cometem os crimes que são criticados na nota, né? Tudo isso que, como eu já disse, faltou na nota do presidente, consta da nota divulgada logo em seguida pelo Partido dos Trabalhadores. Vou ler aqui a nota do Partido dos Trabalhadores do Brasil. Abre aspas. O Partido dos Trabalhadores, PT, condena veementemente a agressão militar dos Estados Unidos da América contra a República Bolivariana da Venezuela e seu povo. Diante dos fatos divulgados, o ato se caracteriza como um sequestro do presidente Nicolás Maduro e da primeira-dama. Em nota anterior, o PT já havia manifestado profunda preocupação com a escalada do conflito, o qual tem motivações políticas e econômicas, e alertado para os graves riscos à estabilidade regional. Desde o início de setembro, o cenário tem se agravado em razão de declarações públicas, ações unilaterais e crescentes movimentações militares. Hoje, 3 de janeiro de 2026, o bombardeio em Caracas e o sequestro do presidente configuram a mais grave agressão internacional registrada na América do Sul no século XXI. Nesse contexto, o PT ressalta que o conflito representa uma séria preocupação para o Brasil e compartilha, nesse contexto, repito, o PT ressalta que o conflito representa uma séria preocupação para o Brasil e compartilha cerca de 2.000 quilômetros de fronteira com a Venezuela. E para a região como um todo, a América Latina deve permanecer como uma zona de paz. A política externa brasileira, historicamente, sustenta a solução pacífica das controvérsias, a não intervenção e o respeito à soberania como fundamentos da convivência internacional. Princípios estruturantes da diplomacia brasileira, aos quais o Partido dos Trabalhadores se mantém plenamente alinhado. Dessa forma, o PT reafirma seu compromisso com soluções construídas no âmbito de organizações multilaterais, em especial a Organização das Nações Unidas, da qual fazem parte tanto os países diretamente envolvidos no conflito, quanto os demais países da região. Assim, reiteramos que a soberania dos povos, a solução pacífica das controvérsias e o respeito ao direito internacional constituem princípios centrais da política externa do PT e caminhos indispensáveis para a preservação da paz e da estabilidade na América Latina. Fecha aspas. Essa foi a nota divulgada pelo Partido dos Trabalhadores no dia 3 de janeiro de 2026 e a nota é assinada pela Secretaria de Relações Internacionais e pela Comissão Executiva Nacional do PT. Pois bem, nesse mesmo dia 3, o ditador Trump concedeu uma entrevista que nós recomendamos fortemente que todo mundo leia. A gente vai disponibilizar no site da Fundação Perseu Abramo, lá na seção do Núcleo de Cooperação Internacional. Bom, ele, antes da entrevista propriamente dita, o Trump leu um discurso. Ele leu esse discurso lá no resort dele, em Palm Beach, no Mar-a-Lago, né? Vamos lembrar que o ditador Trump é um milionário, é um plutocrata, né? Bom, ele disse, na leitura que ele fez antes da entrevista propriamente dita, o seguinte: sob meu comando, abre aspas, né, sob meu comando, as Forças Armadas estadunidenses levaram a cabo uma operação militar extraordinária na capital da Venezuela.
O inacreditável poder militar dos Estados Unidos, aéreo, terrestre e marítimo, se aproveitou para lançar um ataque espetacular, um ataque como não se havia visto desde a Segunda Guerra Mundial. Aqui abre o parênteses, né? É um belo de um ato falho, né? Quer dizer, no discurso do ditador Trump, o tema da guerra mundial, ele é cada vez mais recorrente. Fecha parênteses. Continua a leitura do discurso do Trump no dia 3. Se desplegou, né, se desenvolveu uma força contra uma fortaleza militar fortemente armada no coração de Caracas para levar ante a justiça o ditador fora da lei Nicolás Maduro. Né? Veja, o ditador em questão e sequestrador é o Donald Trump, né, que mandou um grupo de mercenários para desenvolver uma ação militar no outro país. Né? Bom, continua a leitura do discurso do Trump. Na história dos Estados Unidos, essa operação foi uma das demonstrações mais impressionantes, eficazes e poderosas do poder e da competência militar estadunidense. Né? É bastante clássico isso, né? O fascismo tem um prazer quase sexual de falar de arma, de violência, né? De força bélica. Né? Ele cita em seguida os ataques que eles fizeram, por exemplo, contra um general iraniano, Soleimani, também cita a destruição das instalações nucleares do Irã, numa operação que eles chamaram Martelo da Meia-Noite, e afirma que todas elas foram executadas e levadas a cabo de maneira perfeita, mas nenhuma nação do mundo, né, teria conseguido aquilo que os Estados Unidos conseguiu na madrugada do dia 3. Nenhuma poderia ter feito isso em tão pouco tempo. E ele afirma que todas as capacidades militares venezuelanas ficaram neutralizadas quando homens e mulheres do Exército dos Estados Unidos, em estreita colaboração com as forças policiais estadunidenses, conseguiram capturar Maduro em plena noite. Veja que ele aqui vem com esse assunto de que foi uma operação policial militar. Né? Na verdade, foi uma operação de guerra, uma guerra que não foi autorizada pelo Congresso dos Estados Unidos, uma guerra que não está dentro daquilo que a legislação internacional prevê como justificativa para uma guerra. Né? E o que tem de verdade aí, que é algo que é importante, é que os Estados Unidos confirmam que, apesar de eles serem uma potência decadente, declinante, eles continuam mantendo uma hegemonia militar muito sólida, que é especialmente sólida quando perto de casa. Né? Eles colocaram o maior porta-aviões do mundo, o porta-aviões Gerald Ford, e uma imensa quantidade de embarcações. Se fala que eles usaram 120 aviões de guerra nessa operação, inúmeros helicópteros, soldados de elite treinados para matar. Né? Enfim, isso é a parte verdadeira do discurso dele. Né? Eles têm muito poderio militar. Se só o poderio militar decidisse o curso das coisas, estaríamos muito mal. Mas não é o poderio militar sozinho que decide o curso da história. Né? O Trump disse ainda o seguinte: Maduro e sua esposa Cília Flores serão agora julgados pela justiça estadunidense. Sempre é bom dizer que a esposa Cília Flores é uma deputada. Eles sequestraram não só um presidente, mas uma deputada. Né? E o Trump fala que eles foram acusados no Distrito Sul de Nova York, pelo fiscal Jay Clayton, por sua campanha contra o narcoterrorismo assassino dirigido contra os Estados Unidos e seus cidadãos. Eu reitero o que eu falei antes, não há nenhuma, absolutamente nenhuma base nessa acusação, fora de lugar, fora de qualquer propósito, de que o presidente da Venezuela e sua companheira tenham qualquer tipo de envolvimento com o narcotráfico. Isso é uma mentira, pura e simples. Né? O ditador Trump, assim como Hitler, mente descaradamente. E na época também havia quem acreditasse no Hitler. Né? As pessoas esquecem que naquela época muita gente boa, muitos governos, muita gente auto-intitulada culta, né? Muitos jornais batiam palmas para o Hitler. Né? Então, também, o que nós estamos assistindo agora é algo parecido. Né? Espero que a gente consiga deter o curso das coisas para que o resto da história também não seja parecido. Né? Ele agradece a essa potência, precisão e competência sem precedentes, critica no discurso dele outras ações militares que tiveram um desfecho vergonhoso.
ele fala do Afeganistão, fala da época de Jimmy Carter, né? Mas diz que isso é coisa do passado e fala: voltamos a ser um país respeitado, né? Talvez como nunca antes. Bom, essa ideia de que os Estados Unidos voltaram a ser respeitados não coincide com qualquer observação da reação mundial à ação dos Estados Unidos. Mesmo governos e pessoas que não apreciam o que acontece na Venezuela, que não concordam com o PSUV, que não estão de acordo com Nicolás Maduro, tiveram que classificar essa ação dos Estados Unidos como ilegal, como criminosa, como perigosa. Não tem nada a ver com respeito. Pode ser que as pessoas tenham medo dos Estados Unidos, mas respeito é outra coisa. Os Estados Unidos não é um país respeitado e o ditador Donald Trump muito menos, né? Aliás, é bom que se diga, né? É um pedófilo, né? É um pedófilo. Todos os episódios de que ele vinha sendo acusado agora tem mais provas confirmando, né, o envolvimento dele com pedofilia. E há quem diga, inclusive, que a ação militar tem a ver também com o objetivo de desviar a atenção. Bom, ele diz que a Venezuela estava esperando a ação militar, que sabiam que que os Estados Unidos tinham muitos barcos no mar prontos para atuar, estavam preparados, mas foram neutralizados muito rapidamente. Isso é verdade, né? Os Estados Unidos usou uma capacidade militar muito forte, como a gente já comentou, né? Neutralizou os radares, as baterias antiaéreas e praticou um ataque muito exitoso do ponto de vista militar, que matou uma quantidade muito grande de civis e de militares e conseguiu capturar tanto o Maduro quanto a Cília Flores, levando-os sequestrados para os Estados Unidos, né? Então, do ponto de vista estritamente militar, é verdade que eles tiveram muito êxito. Não sabemos se é verdade que não morreu nenhum militar estadunidense, que não se perdeu nenhum tipo de equipamento estadunidense. Isso é possivelmente verdade, mas isso nós não temos como confirmar. A gente só tem as informações oficiais, tanto do governo dos Estados Unidos, quanto do governo da Venezuela, quanto do governo de Cuba, que registraram um número de muitas dezenas de civis e de militares venezuelanos e cubanos que morreram durante os ataques, né? Ele reafirma que o exército estadunidense é o mais poderoso e temido do planeta, né? Temos capacidades e habilidades que nossos inimigos apenas podem imaginar. Isso continua sendo verdade, né? É um exército muito poderoso, é uma potência militar, embora seja uma potência econômica decadente, embora viva uma imensa crise social, embora viva uma imensa crise política. E, aliás, é o grande perigo, né? Quando um monstro como os Estados Unidos está vivendo um momento de decadência, ele usa as armas que tem à disposição. E a principal arma que eles têm à disposição é o arsenal bélico e as forças armadas dos Estados Unidos. Portanto, a tentativa de reafirmar a hegemonia estadunidense vai provocar cada vez mais guerra, violência e destruição. Por isso, os Estados Unidos precisam ser derrotados, né? Porque a luta deles por recuperar a hegemonia passa pela imposição ao mundo de mais e mais desgraças, mais e mais violências, mais e mais crimes praticados pelo ditador Trump ou por outros que o antecederam ou que o sucederão, se o povo estadunidense não se levantar contra esse horroroso senhor e contra essa horrorosa elite estadunidense, né? O Trump, no discurso que ele fez lá no resort dele, ele diz que eliminaram 97% das drogas que entram por via marítima. Diz que cada barco mata uma média de 25 mil pessoas e que eliminamos 97% dessas drogas, que procedem principalmente de um lugar, Venezuela. Isso é verdade? Não é verdade, né? Basta ler os relatórios das instituições internacionais que acompanham essa questão do tráfico de drogas para verificar que isso é pura e simplesmente mentira. Eles atribuem à Venezuela um papel no tráfico de drogas que não é real e responsabilizam o presidente da Venezuela por esse tráfico que também não é real, né? Aliás, a rigor, os Estados Unidos recentemente
tomaram uma medida em relação a um traficante hondurenho de libertar o cidadão. A política dos Estados Unidos frente a esse tema do tráfico de drogas não tem absolutamente nada de coerente, né? Isso que eles estão fazendo em relação à Venezuela é pura e simplesmente propaganda, né? Propaganda mentirosa, fake news, né? Nesse ponto do discurso, o Trump diz o seguinte: governaremos a Venezuela até que possamos garantir uma transição segura, adequada e prudente. Vejam, essa frase ela foi colocada de propósito no texto, né? Um cidadão que não está acompanhando nada imagina que os Estados Unidos ocupou a Venezuela e está controlando a situação, ou que tem na Venezuela um governo que apoia os Estados Unidos. Nenhuma das duas coisas é verdade. Os Estados Unidos escolheu fazer uma operação brutal, mas em que eles entram e saem rapidamente do território, porque eles sabem muito bem que é impossível controlar o território da Venezuela, como foi impossível controlar o do Iraque, como foi impossível controlar o Afeganistão, como foi impossível controlar o Vietnã. Portanto, não é verdade que eles estejam com tropas governando o país, e tampouco é verdade que o governo venezuelano esteja a serviço dos Estados Unidos, como ficou evidente pouco depois do sequestro do presidente Maduro, a vice-presidente da Venezuela e o corpo inteiro do governo se reuniram, a justiça venezuelana tomou uma decisão encarregando a vice-presidente de dar continuidade aos trabalhos que deveriam estar sendo executados pelo presidente, que por razões óbvias não pode fazê-lo. Mas, enfim, o governo venezuelano continua sob controle das forças chavistas. Portanto, é mentira, simplesmente mentira, quando o Trump fala governaremos o país até que possamos garantir uma transição segura, adequada e prudente. Eles não estão governando a Venezuela, né? Pura e simplesmente isso. Curioso é que depois, na entrevista, foi perguntado a ele sobre a Maria Corina, aquela que ganhou um prêmio Nobel da Paz. E ele simplesmente desqualificou a Maria Corina. Então, nós não sabemos direito como a oposição venezuelana está encarando esse episódio. Mas é peripatético, ou seja, depois de ter feito campanha contra a Venezuela, alegando que o governo venezuelano não era legítimo, que teria havido uma fraude na eleição, etc., etc., eles desencadeiam uma ação para sequestrar o presidente Nicolás Maduro e, ato contínuo, o Trump desqualifica completamente a Maria Corina e nem fala a respeito do Edmundo Gonçalves Urrutia, que foi aquele candidato derrotado pelo Maduro nas eleições, né? Portanto, essa parte da oposição venezuelana deve estar se sentindo um pouco desnorteada. Não sabemos ainda o que a outra parte da oposição venezuelana está fazendo nesse exato momento, dia 5 de janeiro, quando eu estou gravando aqui esse programa, está tomando posse a Assembleia Nacional Venezuelana, e nessa Assembleia existe não só a situação, mas também a oposição, né? E a oposição venezuelana que decidiu participar das eleições legislativas é diferente dessa que é expressa pela Maria Corina e pelo Edmundo Gonçalves Urrutia. Então, vamos saber nos próximos dias qual é a postura desse outro setor da oposição venezuelana. Mas voltando aqui ao discurso do ditador Donald Trump, né, ele diz e reitera: vamos dirigir a Venezuela até que possamos levar a cabo uma transição segura, adequada e prudente. Essa transição deve ser prudente. Isso é o que nos importa, né? Queremos paz, liberdade e justiça para o grande povo venezuelano. Inclusive, os numerosos venezuelanos que vivem hoje nos Estados Unidos desejam regressar a seu país, que para eles é sua pátria, né? Veja que, curiosamente, pesquisas feitas nos Estados Unidos revelam que o apoio popular à ação na Venezuela é muito baixo, muito baixo. Embora seja relativamente maior entre os venezuelanos emigrados para os Estados Unidos, por razões mais ou menos óbvias, né? O fato é que ele afirma e reafirma que estariam controlando o país, estariam esperando o momento de fazer uma transição
adequada. Agora, o que motiva o Trump, o ditador Trump, a isso? Ele próprio diz com a maior disfarçatez. Ele fala, né, que, como todo mundo sabe, o setor petroleiro na Venezuela está há muito tempo em crise. Vamos pedir a nossas grandes companhias petroleiras estadunidenses, as maiores do mundo, que intervenham, que gastem bilhões de dólares, que reparem as infraestruturas petroleiras gravemente danificadas e que comecem a gerar ingressos para o país, né? Veja que ele explicita aqui algo que muitos especialistas vinham questionando há algum tempo, né? Houve especialistas, pessoas muito legais, que escreveram que os Estados Unidos não estava voltado, preocupado, interessado no petróleo da Venezuela. O próprio Trump diz o oposto, né? Fala que o petróleo tem imensa importância nisso tudo que eles estão fazendo. É o único fator? Claro que não, mas é um fator de muita importância, dado o fato de que a Venezuela tem uma parcela expressiva das reservas de petróleo do mundo. Trump sabe que a aposta que ele fez, sequestrar o presidente Nicolás Maduro, chantagear o governo venezuelano para que ele ceda às pressões dos Estados Unidos, pode não dar certo. E ele já, no momento desse discurso e da entrevista que ele dá, já tinha sinais de que isso não estava dando certo, porque a vice-presidenta ela já estava dando declarações duríssimas contra os Estados Unidos e o governo, o Estado venezuelano já estava reagindo à situação, né? Por isso mesmo, nesse discurso que ele fez e na entrevista coletiva que ele dá em seguida, no dia 3, o ditador Trump fala, abre aspas, estamos preparados para lançar um segundo ataque, muito mais importante, se é necessário. Já estávamos e supunhamos que seria necessário. Espero que não seja novamente necessário, né? O primeiro ataque foi tão exitoso que provavelmente não necessitaremos lançar um segundo ataque. Porém, se for necessário, estamos preparados para levar a cabo outro ataque muito mais importante, né? Veja que o Trump, ao falar o que falou, ele diz claramente que está operando uma chantagem. Ele sequestrou o Nicolás Maduro e a Cília Flores, está chantageando o novo governo venezuelano. Ele vai dizer abertamente, no próprio dia 3, em outros momentos, que se o governo venezuelano não ceder, vai ter um desfecho pior do que o Maduro teve, né? É um criminoso, um chantageador, um ditador, um negócio inacreditável o que nós estamos assistindo. Ou melhor, é absolutamente acreditável, né? Tendo em vista o histórico dos Estados Unidos, né? Ele repete no discurso, o ditador Trump repete no discurso, uma série de acusações contra o Nicolás Maduro, diz que o ditador ilegítimo Maduro era o chefe de uma vasta rede criminal responsável pelo tráfico de quantidades colossais de drogas mortais e ilícitas em direção aos Estados Unidos. Isso é simplesmente ficção, mentira, fake news. É inacreditável que o cidadão diga uma coisa dessas. E ele continua, como se pode ler na acusação feita, né? Nicolás Maduro supervisionava pessoalmente o nefasto cartel conhecido como Cartel dos Sólios, que inundou nossa nação com veneno mortal e foi responsável pela morte de inúmeros estadunidenses. Ao longo dos anos, centenas de milhares de estadunidenses morreram por sua culpa. É muito interessante que a gente tenha, como presidente dos Estados Unidos, um sociopata capaz de mentir de maneira tão descarada, tão brutal, tão violenta, né? E é sempre lembrar, um sociopata pedófilo, né? Bom que se digam as coisas claramente. Nós estamos diante de um presidente dos Estados Unidos que há vasta documentação comprovando isso. Bom, ele insiste em todas essas acusações, fala coisas como Maduro enviou
quadrilhas selvagens e assassinas para aterrorizar as comunidades estadunidenses, né? Quadrilhas brutais. Cita uma situação de uma pessoa que teria sido vítima. Enfim, é um discurso feito para o público interno, para justificar o crime cometido, tanto contra a legislação estadunidense quanto contra a legislação internacional, né? Buscar justificar, né? Mas, na verdade, como já foi explicitado por inúmeros parlamentares democratas, como já foi explicitado por inúmeros editoriais de jornais, inclusive editoriais de jornais brasileiros, que acusam o Maduro das piores coisas, mas são obrigados a reconhecer que o governo dos Estados Unidos cometeu um crime, pura e simplesmente. É um governo criminoso que pratica terrorismo de Estado, né? Terrorismo de Estado, e cujo presidente é um sociopata, um mentiroso compulsivo que vai a público ler um discurso cheio de mentiras, de besteiras, de afirmações que não têm nenhuma base factual. Agora, no meio desse discurso, o Trump revela qual é a estratégia que o orienta. E apesar dele, pessoa física, ser tudo isso que eu acabei de falar, ele é a pessoa certa no lugar certo, de um certo ponto de vista. Ele diz assim, abre aspas novamente, estou lendo o discurso. A doutrina Monroe é muito importante, porém a superamos amplamente, muito amplamente. Agora se chama doutrina Donroe. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está fazendo referência à doutrina Monroe de 1823, do presidente Monroe, que dizia América para os americanos, o que deveria ser traduzido por América para os estadunidenses. E o Trump reeditou essa doutrina e está chamando agora de doutrina Donroe, né? Don, de Donald, Roe, de Monroe, ele juntou as duas coisas, e fala que essa doutrina está no marco da nossa nova estratégia de segurança nacional. O domínio estadunidense no hemisfério ocidental nunca mais poderá ser questionado. Veja, essa ideia imperial, né, que os Estados Unidos são donos do hemisfério ocidental, que nunca mais será possível questionar a força, isso daí é simplesmente wishful thinking, né, o desejo do ditador, mais ou menos como aquelas coisas que o Hitler falava, né, a respeito do seu sonho do Reich de 1000 anos, né? Mas, embora estrategicamente, no longo prazo, é seguro que essa gente vai ser derrotada, no curto prazo, eles oferecem uma ameaça real e imediata. E é muito importante que todo mundo leia essa estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos. Nós vamos colocar no site da Fundação não só esse discurso, que eu estou lendo trechos aqui, mas também uma versão traduzida para o português, dessa estratégia de segurança nacional, porque ela revela qual é a orientação estratégica dos Estados Unidos, não apenas do governo Donald Trump, né? Há quem ache que o problema é a pessoa do Trump. O Trump é um problema, assim como o seu vice, o J.B. Vance, é outro problema. Mas o problema transcende essas duas pessoas, né? Nós estamos falando de um Estado, de uma elite, de um establishment, que aparentemente está de acordo, pelo menos em grande parte, com essa ideia de que é preciso, a ferro e fogo, manter a América Latina e Caribe como quintal dos Estados Unidos, como pátio traseiro dos Estados Unidos. E essa noção ela está detalhada num documento chamado Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América, publicado em novembro de 2025 pelo governo Trump. Essa estratégia, esse documento, perdão, contém uma crítica à estratégia adotada por governos anteriores, contém uma apresentação do que os Estados Unidos querem no mundo, o que os Estados Unidos querem no hemisfério ocidental, na Ásia, na Europa, no Oriente Médio, na África, com um acento muito definido em termos de prioridades.
Aliás, uma das críticas que eles fazem à política adotada em governos anteriores dos Estados Unidos, é que esses governos eles faziam com que tudo fosse estratégico. E quando eles dizem quando tudo é estratégico, nada é estratégico. Leiam esse documento. A batalha contra os Estados Unidos vai durar bastante tempo e vai ser muito difícil. Não é correto ter nenhum tipo de retórica dizendo que vai ser coisa fácil, não vai ser. O que aconteceu na Venezuela é mais uma prova disso, há inúmeras provas disso, tá certo? E nós aqui temos que ter muito explícito que o alvo principal dessa operação de cerco e de ingerência que está sendo praticada pelos Estados Unidos, através de meios vários, inclusive meios militares, o alvo principal chama-se Brasil, né? Tanto quando a gente fala que é preciso ter solidariedade com a Venezuela, que é preciso tomar medidas imediatas para ajudar materialmente Cuba, que é preciso ajudar o governo Petro e ajudar na disputa político-eleitoral que vai ocorrer na Colômbia, quando a gente fala que é importante estreitar os laços com o México, com o Uruguai, com o Brasil, quando a gente fala que é muito importante retomar os aspectos mais positivos da integração regional latino-americana e caribenha, quando a gente fala de tudo isso, nós estamos falando porque a gente é internacionalista, porque a gente é solidário, mas porque nós precisamos também nos defender. A defesa da Venezuela é nossa defesa. A defesa da Colômbia é nossa defesa. A defesa do Uruguai é nossa defesa. A defesa do México é nossa defesa. A defesa dos partidos de esquerda, dos movimentos sociais, do povo trabalhador, de todos os países da América Latina e Caribe, é nossa defesa. A solidariedade aos trabalhadores, aos movimentos sociais, à esquerda estadunidense, é nossa defesa. O Brasil já está sendo alvo desse cerco e dessa ingerência, e ninguém duvide, eles vão operar pesado, já estão operando pesado aqui no Brasil, para que o Brasil se dobre aos interesses dos Estados Unidos, né? Portanto, a batalha eleitoral de 2026 é parte importante da geopolítica mundial. E para que a gente tenha êxito, um bom ponto de partida é abandonar essa ideia de que o imperialismo estadunidense é um tigre de papel, né? Muitas pessoas parece que compartilham essa opinião. E a prova disso, curiosa, é que muita gente ficou surpresa com a ação militar dos Estados Unidos na Venezuela. Tão surpresa que buscou explicar o êxito dessa ação militar recorrendo a teses, a hipóteses do tipo: não, isso tudo foi um teatro, na verdade o presidente Maduro se entregou. Não, isso tudo não foi assim, na verdade houve uma traição na cúpula do governo, entregaram o presidente Maduro. Não, não foi assim tão fácil. Na verdade, o Trump, o Putin e o Xi Jinping fizeram um acordo entre eles, né? Essas explicações e outras do gênero buscam ocultar um fato muito óbvio, né? O fato muito óbvio é de que o poderio militar estadunidense é muito grande mesmo. E para enfrentá-lo, é preciso ter muita musculatura, é preciso ter muita unidade política, é preciso ter muita capacidade, né? Mesmo quando você tem tudo isso, ainda assim é difícil. Ademais, é natural que as pessoas levem em consideração esse tipo de hipótese rocambolesca que eu citei, primeiro porque todos nós estamos à distância e todos nós fomos surpreendidos, em certa medida, pelo ocorrido, e por isso, numa situação dessas, é bem normal que as pessoas viajem na maionese, né, sem ter as informações adequadas e, tomados de impacto, inventem explicações inusitadas. Além disso, pela história da própria América Latina e Caribe, a gente sabe que capitulações, traições e acordos espúrios acontecem, existem mesmo, né? Mas o fator principal que explica essas teses esdrúxulas sobre o que teria ocorrido é, como eu já falei antes, algo muito simples. Tem muita gente na esquerda que subestima a força bruta
a capacidade militar do imperialismo estadunidense, né? Essa capacidade que foi exaltada no discurso do ditador Trump, que eu acabei de comentar, né? E quando essa capacidade militar opera de maneira muito avassaladora, combinando com uma situação política em que muitos aliados da Venezuela não estavam cumprindo o seu papel. E quando essa capacidade bruta se aproveita também de métodos clássicos e modernos de espionagem, o resultado é esse êxito que eles tiveram sequestrando o presidente Nicolás Maduro e a deputada Cília Flores. Como eu já falei, com um propósito muito clássico, né? Você ataca o principal comandante inimigo, desorganiza as cadeias de comando, desmoraliza as tropas e a população e obriga os que assumem de fato o governo a capitular. Esse é o plano, era o plano dos caras. Muita gente também na esquerda latino-americana e caribenha, ou aqui no Brasil, ficou espantado com o fato de que a China e a Rússia não fizeram alguma coisa. As pessoas, quando falam assim, em geral, elas dão a entender que a China e a Rússia deviam ter mandado tropas para combater, né? Veja, isso nunca aconteceria. Nunca aconteceu, nunca aconteceria, e eu arrisco dizer que nunca acontecerá. Essa ideia de que a China e a Rússia são contraponto aos Estados Unidos e, por isso, deveriam também ser contraponto tático e imediato contra uma intervenção militar dos Estados Unidos na América Latina e Caribe, essa ideia é totalmente ilusória, totalmente fora da casinha. Não há nenhuma base para acreditar em nenhum momento que a China e a Rússia fossem capazes ou quisessem, tivessem vontade, tivessem nos seus planos fazer esse tipo de intervenção direta. O próprio governo da Venezuela, o próprio Nicolás Maduro, tinha muita clareza de que a defesa da soberania venezuelana é, em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, uma tarefa do povo venezuelano, das forças armadas venezuelanas, do governo venezuelano. O tipo de contraponto que a China e a Rússia, cada uma de seu jeito, fazem nos Estados Unidos é muito importante, é muito útil, mas não inclui, tá certo? Participação direta em combates militares. E quem imagina isso, mesmo que de maneira indireta, está se iludindo, né? Para que os Estados Unidos não intervenham na região, é preciso, em primeiríssimo lugar, ter força interna, apoio interno e solidariedade regional. E, nesse sentido, a gente pode dizer que, nos últimos meses, nos últimos anos, essa solidariedade foi muito afetada, né? Muito afetada. Muitos amigos da Venezuela deveriam ter reconhecido o governo Nicolás Maduro e não o fizeram. Muitos amigos da Venezuela deveriam ter fortalecido a Venezuela, por exemplo, integrando ela aos BRICS, não o fizeram. E isso, sim, do ponto de vista político, poderia ter contribuído, em qual medida nós não sabemos, para deter, para reduzir, para atrapalhar os planos dos Estados Unidos. Bom, do ponto de vista tático, o que a gente viu no dia 3 de janeiro, portanto, foi uma vitória dessa operação de cerco e de ingerência implementada pelos Estados Unidos, que tem como um dos seus objetivos afastar os chineses e os russos daquilo que os Estados Unidos considera ser seu quintal. E um dos planos dos Estados Unidos é controlar o petróleo venezuelano, como já disse antes, né? Essa operação de cerco e ingerência não começou com o Trump agora, nem no mandato anterior do Trump. No fundo, começou lá com o Obama, depois da crise de 2008, e o golpe contra a presidente Dilma, arquitetado quando Obama era presidente e Biden era vice, fez parte dessa operação de cerco e ingerência. De certa maneira, foi um momento decisivo dessa operação, né? Claro que, como também já comentei, com o Trump, essa operação adquiriu características muito próprias, que estão expressas na tal doutrina Donroy, né? E exatamente com base nessa doutrina que a gente pode dizer que a Venezuela é apenas a bola da vez.
Cuba, Nicarágua, Uruguai, México, Colômbia, e principalmente o Brasil, tem que se cuidar. Tem que se cuidar, porque carnívora ou vegetariana, os Estados Unidos vai buscar derrotar toda e qualquer esquerda, né? Toda e qualquer esquerda. E para que a gente possa enfrentar essa situação, um bom ponto de partida é que a gente não subestime os inimigos, não subestime as capacidades do inimigo, não subestime a disposição do inimigo de perseguir seus propósitos sem dó nem piedade, né? O que a gente viu antes na Palestina, e aliás, ninguém duvide que o governo de Israel e o governo dos Estados Unidos foram aliados operacionais nesse golpe. O que nós vimos na Palestina, o que nós vimos no ataque contra a Venezuela, o que nós vimos no discurso feito pelo Trump no mesmo dia 3 de janeiro, demonstram que o imperialismo estadunidense, o imperialismo em geral, ele não tem nenhum pudor, não tem nenhuma vergonha, não tem nenhum limite, né? Não tem nenhum limite. Nem os Estados Unidos, nem o imperialismo europeu, o imperialismo japonês. Essa turma não tem limite algum. Portanto, a gente não deve, de maneira alguma, subestimá-lo, né? E tampouco deve cair naquela ilusão de alguns setores da esquerda que parecem achar que o imperialismo não existe. Ou então, admitem que ele existe, mas que não haveria como derrotá-lo. Então, é uma variável que está fora do controle e que é melhor nem falar dela, né? Nós pensamos exatamente o oposto. Nós achamos que é muito importante que o imperialismo seja derrotado, inclusive para garantir que haja paz no mundo, que haja soberania nacional, que haja uma outra ordem mundial. E nós achamos fundamental, com este objetivo, que se tomem com a maior velocidade possível todas as medidas necessárias para proteger as nossas riquezas, nossa soberania, nossas liberdades, nosso bem-estar, nosso desenvolvimento e nosso futuro, né? O futuro depende de ações que se tomem aqui e agora para que a nossa soberania seja defendida não só como um princípio retórico, mas como soberania material, sobre capacidade real de usufruir das nossas riquezas e defendê-las contra quem queira tomá-las, né? E por isso é muito importante, reitero, que a gente não baixe a guarda e tampouco entre em pânico, né? Tem muita gente que, quando acontece episódios como esse, fica desnorteado e o nosso caminho deve ser exatamente outro, né? Deve ser o de enfrentar a situação, sabendo que ela é muito difícil, né? E nessa operação de enfrentar, é bom aprender com o modus operandi das classes dominantes, né? Inclusive no país sede do imperialismo, onde está lá o ditador Donald Trump. Embora eles tenham um poderio material brutal, a máquina de guerra deles, os meios de comunicação deles, as instituições estatais deles não se movimentam automaticamente. Esses instrumentos de poder, de dominação, dependem de pessoas que precisam estar predispostas a cometer os mais variados tipos de violência em benefício do imperialismo. E essa predisposição é produzida por vários mecanismos: a inércia, o medo, o dinheiro e, acima de tudo, o autoconvencimento de que eles estão do lado certo da história. Nesse sentido, Trump é o cara certo no lugar certo, né? Uma postura como a do ditador Trump é muito útil nesse momento, porque o Trump e a extrema-direita dos Estados Unidos estão totalmente seguros acerca do papel deles na história, do destino manifesto dos Estados Unidos, e trabalham para construir, em parte da população dos Estados Unidos, essa mesma segurança ideológica de que eles são the best, né? Pois muito bem, para derrotar essa gente, precisa existir do outro lado pessoas com uma disposição ideológica antagônica, né? Com a certeza de que o futuro depende de nós, que a salvação da humanidade depende de nós, que a salvação do Brasil depende de nós. E precisa que haja pessoas que tenham essa disposição ideológica antagônica à do imperialismo, e precisam de pessoas que tenham essa disposição ideológica com disposição de sacrifício e com vontade de ganhar e de vencer, e não com medo, né?
E esse é um dos grandes desafios que a gente tem aí pela frente, que é construir em dezenas de milhões de brasileiros, de brasileiras, de integrantes das nossas classes trabalhadoras, um profundo comprometimento político, ideológico, cultural, existencial com a nossa soberania, com o nosso desenvolvimento, com o nosso bem-estar, com nossas liberdades e com um futuro socialista para o nosso país. Né? Esse é o ponto que eu gostaria de destacar aqui nessa janela internacional. Né? A gente precisa ter muita disposição para enfrentar os desafios que vêm pela frente, muita disposição e muita solidariedade com a Venezuela, com Cuba, com Colômbia, com México, com Uruguai, com os povos da América Latina e Caribe que estão ameaçados por esse ditador Trump. Né? E, nesse sentido, para encerrar, seria muito importante que o governo brasileiro tomasse mais e mais medidas práticas em solidariedade à Venezuela, em solidariedade a Cuba, em solidariedade à Colômbia, em solidariedade ao México, e subisse o tom em relação a essa violência que o governo Trump, o ditador Trump, está implementando. Até porque esse sequestro do presidente Nicolás Maduro foi seguido de uma chantagem. Né? Como já dissemos, no dia 3 de janeiro, Trump deixou explícito que se o governo venezuelano não capitular, novos ataques e talvez novos sequestros virão. Portanto, a palavra de ordem é não ceder. Frente a um ditador chantagista, o melhor que se pode fazer é não ceder. Termino por aqui a minha participação nesta janela internacional. Mira, gracias por participar con nosotros. Acá estamos, estos que usted está viendo en la mesa, soy Walter Pomar de la Fundación Perseu Abramo, Natalia, Jana y Nasser, que son maestros especializados en relaciones internacionales. Acá estamos hace más o menos 2 horas y gostaríamos de que usted nos hablase ahora sobre el punto de vista de ustedes sobre Estados Unidos. Mira, La palabra es tuya. Gracias, Walter. Mira, pues tú sabes que no ha sido nada sencilla la relación actualmente. Pese a ello, tenemos una presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, que está llevando con cierto equilibrio esa relación, porque ha planteado cooperación sin la subordinación, sin sometimiento, cosa que no es sencilla. Hemos visto cómo Donald Trump sometió a varios países y, sin embargo, nosotros, pese a las asimetrías, hemos tenido dentro de lo que cabe, una relación de respeto, y lo lamentable pues es que aquí tenemos ya una oposición que está deseosa de lograr la intervención decidida de la administración Trump sin importar la exposición o sin importarles la integridad de nuestro territorio. Entonces, eso es lo que estamos enfrentando actualmente. Por un lado, a nuestra presidenta, que tiene todo el respaldo del movimiento de la Cuarta Transformación y naturalmente de su partido, que somos nosotros, Morena, y que estamos haciendo, no, parecería que halago en boca propia es vituperio, pero estamos teniendo un modelo alternativo de nación pese a esta vecindad, que estamos hablando de 3,000 kilómetros de vecindad, que es la gran carga que pesa sobre nosotros, y eso es lo que estamos nosotros viviendo. También tenemos una situación de pues una violación estructural sistemática de los derechos humanos de al menos una cuarta parte de nuestro pueblo, que es la que vive allá. En Estados Unidos viven 40 millones de personas de origen mexicano, de las cuales 11 millones nacieron en territorio mexicano y viven allá actualmente, y de las cuales la mitad se encuentra sin condición o sin estatus migratorio. Es decir, son el objetivo número 1 de las redadas estas de no solo de ICE, sino de los cazarrecompensas. Y como México tenemos 53 oficinas consulares, la red consular más grande
del mundo. Entonces eso nos hace estar totalmente en una relación compenetrados con el vecino país y todo lo que ello implica. Es decir, nosotros no podemos darnos el lujo de que pudiera faltar esta asistencia consular a nuestro pueblo en estos momentos. Entonces, esos son los desafíos que estamos enfrentando. Hoy alrededor de 100,000 mexicanos están viviendo el rigor de la administración de Donald Trump, ya sea porque están en retorno, 70,000 cifras oficiales están registrando 70,000 deportaciones, más un número no sé, que ronda a los 30,000 mexicanos que se encuentran en centros de detención y que están siendo objeto de estas redadas de los cazarrecompensas. $1,000 reciben por cada mexicano que levantan en suelo estadounidense, violando todo principio de derecho internacional, todo el derecho humanitario. En fin, es una situación desafiante la que está viviendo nuestro gobierno y sin embargo se están llevando cambios significativos. Estamos ante una discusión de la reforma electoral hoy en nuestro país. Estamos por eliminar diputaciones que eran de listas bloqueadas y cerradas para pasar a listas abiertas y de mayor representatividad en el Congreso, a reconocer el derecho de los mexicanos, a facilitar el voto de los mexicanos en el exterior, porque gran parte de nuestro pueblo vivió en la patria, en lo que nosotros llamamos viejo régimen, es decir, antes del 2018, antes de la llegada de López Obrador, pues el ejercicio de derechos políticos, sociales, culturales, económicos de nuestros migrantes estaban siendo negados. Era una población que en los hechos vivió en apatria, porque para el viejo régimen, pues quien se iba del país, pues ya no contaba, ¿no? Entonces, hoy estamos nosotros reivindicando, desde que llega López Obrador, define a los migrantes como héroes y heroínas, máxime que la economía de nuestro país está en gran medida también dependiente. Son más de 60,000 millones de dólares en remesas que año con año se han venido recibiendo en nuestro país y solo este año se advierte un descenso en el número de remesas porque nos está pasando a la inversa de lo que sucedió en la pandemia. En la pandemia fueron las manos mexicanas las que nunca pararon en Estados Unidos, por el campo, por la construcción, por la comida, por las entregas a domicilio, todo lo que implicó los encierros de los países del norte, perdón, implicó más trabajo para nuestro pueblo y hoy nos está pasando a la inversa. Las redadas han cohibido, han hecho que el encierro lo viva ahora nuestros connacionales. Estamos hablando que en Estados Unidos viven alrededor de 11 millones de personas sin documentos y uno de cada dos es mexicano. Ese es el tema, el contexto que podemos tener en la relación y estamos en la antesala de la redefinición del Tratado de Libre Comercio. Tú sabes que en 1994, lo que fue el régimen de Salinas de Gortari, que fue ya la implementación cruda y ruda del neoliberalismo, pues implicó la muerte del campo en México y en 2019 se redefinió, se introdujo el capítulo 23 en materia laboral para que mexicanos pudieran estar yendo a Canadá y Estados Unidos con visas de trabajo, eh, con visas del Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, esta situación no ha sido aprovechada, o los programas que tenemos, te voy a decir un programa que tenemos con Canadá, que es el PETAT, Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, pues es prácticamente de semiesclavitud, no tienen derechos, es decir, no tienen posibilidad de sindicalizarse, a ser representados, hay un abuso sistemático también, es una especie de tráfico tolerado u oficial, un tráfico de personas con propósitos de explotación laboral. Y el discurso de la administración Trump para hostilizar a México, pues es que México está rebasado en materia de seguridad, que el crimen está dominando nuestro país y habla que declara terroristas a los narcotraficantes en México y pues ese es el tema que estamos soportando en estos momentos, esa etiqueta
de terrorismo, que es una amenaza latente de una intromisión y una exposición a nuestra integridad territorial. Entonces, no estamos cercanos a a una mejor condición para renegociar el Tratado de Libre Comercio, máxime que tenemos a la oposición eh, también con prácticas de especulación en temas como el aguacate, el limón, que nos están generando un problema, y el maíz. Esas son las situaciones que vivimos. Hay por la oposición, el peligro que hoy corremos es que la oposición renuncia ya, se le ve en los hechos una renuncia a ganar en términos democráticos, se le ve una apuesta total a derrocar al gobierno bajo la narrativa de la administración Trump. El crimen es quien está dominando este país, cuando en realidad eso sucedió en 2006, cuando Andrés Manuel López Obrador ganó la elección y la derecha, encabezada por Felipe Calderón, le robó las elecciones. Se impuso, usurpó la presidencia y declaró la guerra contra el narcotráfico, lo que ha generado una cantidad desangró al país, hubo masacres, matanzas en nombre de la guerra contra el narcotráfico. La presidenta hoy ha seguido la filosofía de Andrés Manuel López Obrador de continuidad, de atender las causas y no apagar el fuego con fuego. Ese es el contexto de la relación en Estados Unidos, con Estados Unidos, y por nuestra parte, pues ya totalmente definidos como país también destino de la migración. Ya no somos el país origen de migración o el país tránsito o la ruta hacia Estados Unidos, sino ya estamos teniendo colonias migrantes importantes en nuestro país, en Chiapas, Tapachula, en Ciudad de México, en Nuevo León, Monterrey. Estamos teniendo ese enriquecimiento de nuestra sociedad, desde nuestras sociedades, ¿no? Con la llegada de nuestros hermanos, especialmente, por ejemplo, yo que estoy hoy en Ciudad de México, hay una presencia muy importante del pueblo hermano de Haití, de haitianos, ¿no? Entonces, ese es básicamente el contexto, la definición de nuestro país. Tenemos avances importantes en acogida, como es la Constitución de la Ciudad de México, que define a la ciudad constitucionalmente como como ciudad santuario. Y gran parte del movimiento promueve que la Ciudad de México sea el modelo de, eh, de movilidad humana para el país. Que nosotros contrastemos con Estados Unidos, que nosotros sí respetemos los principios de reunificación familiar, de no devolución, eh, del interés superior de las infancias, porque estamos aquí más que el fentanilo, que es el discurso de la narrativa imperialista. Nosotros lo que podemos apreciar es que realmente hoy el negocio de la delincuencia organizada en nuestro país está siendo el tráfico humano, el tráfico de personas con fines tanto de explotación laboral como sexual. Entonces, eso es lo que no dice el discurso hegemónico de los medios convencionales, pero sin embargo nosotros apreciamos que tenemos que hacer mucho más por esta posibilidad de la explotación que hay. De por sí en México tenemos lo que es Acapulco, Cancún, San Miguel Allende en Guanajuato, que es esta situación de abusos a las infancias por parte de extranjeros, ¿no? Ese es el tema que nosotros podemos apreciar. Es el contexto que tenemos hoy en México. Entonces, vamos hacia una redefinición del Tratado de Libre Comercio con la oposición en nuestro país totalmente volcada a reforzar la narrativa de la administración Donald Trump en el tema de hostilizar a nuestro país para dejarlo en una condición de debilidad en este marco de negociaciones, ¿no? Y este, la oposición siempre dice, este gobierno comunista es la dictadura. Chequen nada más la narrativa de la oposición mexicana, la vileza que tiene. Dice, estábamos en una dictadura narcocomunista, este, venezolana, cubana, bolivariana, ¿no? Ese es, no sé si han escuchado a un personaje
que ha empezado como no tienen ya mucho que hacer, ha estado más en el extranjero. Alito Moreno, que es el presidente de lo que queda del PRI, que es el partido todopoderoso del viejo régimen, y el PAN más o menos con la misma narrativa, que venga la administración Trump a hacerse cargo de lo que los mexicanos no podemos enfrentar. Esa es la situación desafortunada que estamos viviendo, pero por otro lado no podemos negar que hay un respaldo muy amplio, socialmente no se ha perdido, la presidenta de la República, 8 de cada 10 la están respaldando, de 10 mexicanos, eh, a diferencia de lo que sucede con Trump. Trump, eh, yo creo que si hoy fuera algún ejercicio, lo pierde y por amplio margen, ¿no? Hay una muy buena condición en ese sentido, es decir, hay mucho pueblo detrás del proyecto del modelo alternativo de la Cuarta Transformación, tiene una base muy amplia, y en Estados Unidos, pues el pueblo ha salido a expresar su repudio a la administración Donald Trump. Entonces yo creo que eso es sintomático. Hoy hay un pueblo organizado, ha habido manifestaciones donde están las banderas de México en las multitudinarias manifestaciones en territorio estadounidense, que son los hijos de los migrantes, pero que también es pueblo estadounidense que no es supremacista, ¿no? Entonces yo creo que ese es un buen mensaje, es un, un fenómeno que hay que apreciar, que es muy esperanzador, ¿no? Entonces, la administración Trump acaba de tener una afrenta, lo de Mandani, lo de California, con la redistritación, que que va a favorecer mucho a acabar con este discurso tan eh, fascista, hostil hacia nuestro pueblo, hacia nuestra comunidad. Eso es lo que yo podría compartirles. Espero haber podido sintetizar la, la situación que está enfrentando México en este momento, y vamos a ver cómo salimos de la negociación del Tratado de Libre Comercio, y nosotros como Morena pues vamos a estar haciendo mucho activismo con nuestras fuerzas hermanas en nuestra región, que nosotros somos el sur realmente, para nosotros somos parte del sur, y tenemos con Cuba, con Venezuela, en fin, con los países que hay que eh, reforzar, con Brasil, eh, ante esta posibilidad de que nos volteen la región, ¿no? El tema que pasó las victorias que están teniendo las derechas en nuestra región es importante atenderlas y que no suceda lo contrario, porque decíamos con cierto confort, bueno, en Europa están volcados al fascismo, pero Latinoamérica, América está en la ruta progresista, ¿no? Entonces, temas como lo de Milei que nos hacen pensar que tenemos que prever las advertencias, los focos rojos, de que hay que hacer algo más para que pues siga un horizonte hacia nuestros pueblos democrático verdaderamente y soberano, ¿no? La soberanía. Gracias, Alejandro. Jana Silverman tiene una pregunta para usted. ¿Puedes quedar un poco más con nosotros? Claro. Perfecto. Sí, hola, hola compañero Alejandro, mucho gusto. Yo soy Hanna, que soy profesora aquí en la Universidad Pública aquí en Brasil, pero también soy norteamericana, que a veces da para percibir por causa del acento. Yo milito en DSA, los Socialistas Democráticos de Estados Unidos, que es el grupo político de Zoran Mamdani. Y una pregunta sobre la cuestión de la situación laboral en México, que sé que hubo desde López Obrador y obviamente Claudia continuando una serie de conquistas para los trabajadores, incluso el aumento del salario mínimo, o sea, digamos, la ampliación de los derechos sindicales. Y bueno, mi lectura, obviamente, es que incluso en la época de Biden había un cierto estímulo también para esos
para aumentar los derechos de los trabajadores en México, también para desestimular la competencia entre los trabajadores norteamericanos, o sea, en los dos lados de la frontera. A mi pregunta sería, en ese contexto de renegociación del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, México, Canadá, si crees que ellos van a intentar rebajar la cuestión del capítulo laboral, esos derechos, eso va a impactar una agenda laboral más pro trabajador que ustedes tienen con Morena. Así es, sin duda va a ser ese el punto, porque es uno de los temas que Trump siente que le perdió, siente que la renegociación del Tratado de Libre Comercio fue en perjuicio de los intereses estadounidenses, y nosotros tenemos que profundizar, llegar a plantear que si queremos una migración segura, ordenada, regular, lo más elemental es reconocer todos los convenios y el derecho humano a sindicalizarse, a organizarse, a que tengan una representación nuestros connacionales. Yo creo que eso es lo que tendremos que ir a ganar, y el resto pues nos podría corresponder a nosotros el hecho de reactivar el campo mexicano, porque estamos en un neolatifundismo. El Tratado de Libre Comercio realmente no ha beneficiado a nuestro pueblo. Sí hay beneficiarios, sí, los grandes latifundistas del aguacate, del limón, en fin, pero quienes son los que siembran, los que trabajan, pues realmente no han tenido ningún beneficio propiamente del Tratado de Libre Comercio. No estamos en condiciones de decir nos retiramos del Tratado de Libre Comercio, aunque sea el deseo de muchos de nosotros, porque simple y sencillamente la oligarquía mexicana con la oposición y el propio Estados Unidos pues nos darían el golpe que ellos están esperando, ¿no? La apuesta hoy de la oposición no tiene nada que hacer en términos electorales. Tenemos la elección intermedia en 2027, el respaldo hacia nuestro movimiento es muy amplio, pese a toda la campaña de odio, y de hecho estamos planteando que en la elección intermedia se evalúe a Claudia con la revocación, a la presidenta de la República con el instrumento de revocación de mandato. Es decir, si realmente el pueblo está mal, enojado, pues que lo exprese en la urna. Entonces vamos a ir, estamos planteando una reforma al artículo 35 constitucional para que la revocación del mandato coincida en el día de la jornada electoral, que sería el primer domingo de junio del 2027, y ahí se va a dar, nosotros vamos a ir a buscar a que haya un amplio referendo a nuestro proyecto alternativo de nación, y pues la derecha tendrá la oportunidad o va a tener la obligación de ir a la urna, porque también están en juego 17 gubernaturas, alcaldías, las 500 diputaciones federales, congresos locales. Entonces es una elección muy grande, la intermedia, y es ahí donde estamos haciendo el llamado a medirnos, ¿no? Gracias. Yo tengo una cuestión. Hablábamos acá sobre el tema de Venezuela y Colombia y Cuba, la injerencia de Estados Unidos sobre estos tres países. Si en los próximos meses ustedes evalúan que habrá una acción militar más fuerte de parte de Estados Unidos, o se quedarán haciendo provocaciones. Mira, mi impresión es que se quedará en la provocación. Eso es no sé si entre deseo o lo que yo veo. Nosotros podemos decir que Donald Trump hace mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Por ejemplo, el número de deportaciones que prometió a México pues está lejos de cumplirla, ¿no? Pero sin embargo sí nos tiene en una situación de estrés, de angustia. Por las imágenes son desgarradoras cuando están levantando a nuestros connacionales, separándolos de sus hijos, y algo similar en el ejercicio del bélico. Nosotros creemos que le gusta lucirse, ¿no? No estoy diciendo que no tengamos atención a esta situación, pero yo creo que es un tipo que se suele conducir las administraciones de mucho, muy fanfarrona, ¿no? Es una administración muy fanfarrona, y esperemos que no pase a más este tema. La escalada
de una intromisión territorial, pues eso también expone a nuestro país, porque aquí, insisto, los opositores están a gritos pidiendo que nos pase lo mismo, que haya una intervención territorial en suelo mexicano por parte de la administración Trump. Y naturalmente Trump no lo descarta, eso es música para los oídos de nuestra oposición, y creo que pasa algo similar en nuestros hermanos de Colombia, de Venezuela, ¿no? Y pese a esta situación, yo creo que vale la pena advertir que el secretario de Relaciones Exteriores mexicano ha tenido acuerdos importantes, ha acudido a los llamados de BRICS y tiene una inversión importante de Brasil con México. Entonces, pese a esta situación, el margen que tiene nuestro país lo está ejerciendo. Eso es una buena noticia, ¿no? Alejandro, muchas gracias. Sí, agradezco mucho, yo la seguiré a distancia, ¿vale? Les agradezco mucho la generosidad del espacio y toda nuestra fraternidad para el movimiento en Brasil, ¿vale? Estamos con Lula. Gracias, um abraço. Gracias. Não, 3 questões. A primeira é sobre a interferência dos Estados Unidos nas eleições presidenciais de 2026 no Brasil. Como é que vocês enxergam isso? Porque houve, quando o Trump mandou aquela carta falando das tarifas, falando das big techs e falando do Bolsonaro, houve uma espécie de foco no Bolsonaro, como se fosse só essa. E depois, quando ele se encontra com Lula nas Nações Unidas, quando tem a conversa telefônica, tem a conversa pessoal, sumiu o assunto Bolsonaro, muitos setores pró-Lula disseram, bom, está resolvido o problema, ele não vai se meter aqui. Então, essa é uma primeira questão. A segunda questão é sobre essa tríade Venezuela, Colômbia, Cuba. Se vocês avaliam no curto ou médio prazo, eu estou falando por curto ou médio prazo, assim, o período que vai até a eleição de 2026 aqui no Brasil. Meu foco, minha preocupação é o impacto sobre isso. Se vocês estão vendo alguma iniciativa dele mais pesada ou se tende a ficar nesse tom da provocação, digamos assim. E a terceira questão, no dia 7 de novembro agora, o secretário de Guerra dos Estados Unidos fez um discurso que eu li e que é um discurso muito... Minha interpretação, a saída para relançar a economia estadunidense do jeito que a gente quer é a clássica. É guerra ou pelo menos indústria armamentista na veia. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, quer dizer, até onde vai isso, porque isso é contraditório com a interpretação que eu mesmo faço de que a tendência do Trump não é essa. Ou seja, não é ir para um conflito generalizado. Mas eu vejo esse discurso, e menos pelas intenções e mais pelos desdobramentos que pode ter, independente do que as pessoas queiram, vejo outra coisa. Não, eu, como retomando um pouco o que eu falei, ou seja, quando estamos falando da política externa, não, é que eu acho que tem um certo consenso que o grande foco vai ser na América Latina, no futuro próximo, ou seja, por todos esses antecedentes históricos, vamos retomar nosso quintal, e não podemos deixar isso à toa, ou seja, mesmo que isso, acho que abscondendo, na maneira mais aberta, a guerra contra a China é um mostro de declínio, ou seja, é um mostro de realismo, ou seja, porque também, vamos lembrar, dentro do Partido Republicano, sempre os grandes assessores, ou seja, tipo Kissinger, são realistas, ou seja, são os não são liberais, igual os democratas. Então, eu acho que eles têm um olhar, eles combinam, ou seja, o realismo vem, quando olhamos a questão América Latina, vem em torno de várias questões. Tem o realismo que diz isso, não vamos ficar cutucando a China, porque nisso vamos perder. Temos também essa conexão umbilical entre nossas economias, inclusive entre nossas moedas. Então, aí não adianta, vamos deixar e fazer essa coisa mais performativa com as tarifas e, em um certo sentido, deixa para lá. Enfim,
Com a América Latina, eu acho que aí o Trump está olhando, você pode ter uma convergência dos próprios interesses. Ou seja, um é manter essa questão da indústria armamentícia, que é absolutamente sempre central para o governo americano, ou seja, o governo ficou parado por 43 dias, mas eles continuam produzindo materiais de guerra, ou seja, financiado por Estado, e aí ganhando... Por exemplo, não é a coincidência que a ministra de Trabalho, Lori Chaves, representa o estado de Washington. Ela era deputada federal para o estado de Washington, inclusive apoiado pelo sindicato, que é o sindicato dos trabalhadores do Boeing. No estado de Washington, sabe? Ou seja, que ele está... Essa questão do manutenção e expansão do projeto MAGA tem a ver com aquele mapa eleitoral. Ele tem que garantir, não só o curto, mas também o médio e longo prazo, que esses swing states não voltam a ser azuis, e não voltam a votar de vez em quando para o Partido Democrata. E um desses estados é, por exemplo, o estado de Washington, que tem indústria armamentícia. Tem outros estados para disputar, por exemplo, tem o General Electric, que funciona em Massachusetts, que é um pouco mais azul, mas ele pode disputar via aqueles distritos eleitorais, pelo menos para o Congresso. Obviamente tem Ohio, tem a Pensilvânia, então aí são todos, Michigan, todos aqueles estados chaves. Então eu acho que ele está... Não é que o Trump Enfim, eu acho que ele nesse segundo mandato, porque ele... Claro, que o projeto sempre é pessoal. O projeto sempre é familiar, é um projeto, ou seja, igual ao Bolsonaro. Ou seja, ele, como você bem mencionou, colocou o Jared Kushner para cuidar do Medio Oriente, de verdade. Por quê? Porque o Jared Kushner é o gênero e aqui também é parte umbilical do seu aparelho empresarial. Então, ele quer enriquecer sua família e parte disso, obviamente, passa por... obviamente, sustentar seu projeto no médio e longo prazo. Então, eu acho que ele olha para essa questão da indústria armamentícia não só desde a perspectiva de política externa, também desde a política interna, que é como vamos manter nosso voto entre esses trabalhadores da classe, trabalhadores em determinados estados, brancos, homens, etc. Então, eu vejo que, por mais que você tenha esses barulhos, essas figuras, Tucker Carlson, Marjorie Taylor Greene, vai continuar, porque esse do indústria armamentícia como saída econômica, por qualquer coisa, é uma política do Estado, não é política de governo. Frente à questão das eleições presidenciais, realmente eu tenho que refletir, ou seja, porque não é muito claro. Eu acho que se você vai fazer, por exemplo, fazer a avaliação do governo Biden, eu sempre falo, uma das poucas coisas boas, ou seja, sem dúvida nenhuma, coisa boa que o Biden fez em matéria de política externa foi reconhecer a vitória de Lula em menos de 3 horas, que foi dia 30 de outubro de 2022. Mas, enfim, eu vejo que realmente Trump não tem amigos, ele tem sócios de negócios e sócios políticos. Então, aí eu acho que ele tem uma relação absolutamente instrumental com o Bolsonaro, com o bolsonarismo. Eu não vejo, por mais as pessoas estavam sempre pensando, Trump, em segundo mandato, ele vai consolidar esse grande internacional reacionário. Ele está e não está fazendo. Ele está fazendo um pouco mais aqui na América Latina, o que ele fez com Milei, por exemplo. Dá olho grosso para Noboa em Equador, obviamente apoiar em muito Bukele, no Salvador. Mas ele não tem esse projeto ideológico todo de vamos lá e abraçar Orbán, etc, etc. Ele está tratando, ou seja, por exemplo, Modi na Índia. Ele trata Modi igual que ele está tratando o Zelensky, de uma maneira absolutamente também errática, meio esquizofrênica, mas não como um sócio preferido, sabe? Então, eu acho que eu não acho que vai entrar, ou se entrar questões ideológicas, não vai ser por causa do Trump, como o Trump ele mesmo, vai ser influência de Marco Rubio e a galera dele, ou seja, que está aparelhando, obviamente, outros níveis dentro do Departamento do Estado. Mas também vai depender do jogo aqui, ou seja, se os bolsonaristas estão todos perdidos, aí se,
enfim, esse nosso querido governador aqui não consegue acumular mais forças para disputar de verdade o ano que vem contra Lula, eu acho que Trump vai deixar lá. Eu acho que ele tem um pragmatismo. Vamos continuar. Não tem sentido fomentar uma briga desnecessária com o Brasil. Ou seja, não é... Porque também vai ser uma briga não tão fácil de necessariamente ganhar. Então, eu tenho minhas dúvidas se vai ter uma ingerência muito mais direta. A questão Venezuela, Cuba, Colômbia... Agora, é interessante como a Colômbia entrou nesse eixo do mal, mas eu acho que entrou também porque o nosso querido presidente Petro tem que saber largar o Twitter de vez em quando, né? Que ele mesmo, em certo sentido, criou a crise. Que é bom e ruim, mas enfim... Seja nos Estados Unidos, não discurso na praça. Sim, claro, né? Eu inclusive, sabe, o Gustavo Petro fez um encontro com o Zoran Mamdani em setembro, assim, então, tipo, ele tá antenado, ele quer, enfim, tem grandes ambições, mesmo que ele não vai poder ser presidente de novo, né? Não tem reeleição na Colômbia, mas aí, realmente, ou seja, Cuba, já sabemos que Cuba está aí por um fio, ou seja, a situação em Cuba, ou seja, qualquer intento mais coerente de promover um câmbio de regime em Cuba, eu acho, inclusive, mais provável do que a própria Venezuela. Sim. Então, aí, como eu falei, eu acho que não está nada dado, mas, claro, que os Estados Unidos que sempre precisa do seu grande inimigo cultural, ideológico, blá, 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 eu acho que, claro, sempre vai ter aquela coisa genérica do árabes, né? Que aí, às vezes é Al-Qaeda, às vezes é Hamas, às vezes é ISIS, ou seja, mas eu acho que eles vão tentar voltar uma coisa que também não é novo. Lembra que depois da Guerra Fria terminou, no começo dos anos 90, o segundo grande, ou seja, o próximo grande inimigo que foi construído no imaginário norte-americano não foi os árabes, foi os narcotraficantes. Foi o cartel de Cali e Medellín. Tá? Então, eu acho que eles vão voltando um pouco desse cenário e tem muito a ver com os próprios interesses de Marco Rubio para expandir sua base lá na Flórida, criar fomentar mais esse voto reacionário dentro da comunidade latina nos Estados Unidos, que é uma comunidade absolutamente crescendo, que demograficamente daqui a pouco vai ser muito mais importante do que o voto da comunidade negra. Então, eu acho que é uma confluência de interesses domésticos e externos. Bom, deixa eu pensar aqui um caminho. Bom, acho que o que mais chama atenção para pensar no raciocínio das outras coisas é o grande investimento que o Trump tem na indústria armamentista mesmo, né? Isso é bastante significativo, já estava no Trump 1, né? Um crescimento bastante grande nos gastos e é muito típico também dos documentos oficiais e plataformas políticas do Trump, o uso da expressão paz pela guerra, né? Então, o tempo todo essa ênfase no investimento realmente e na opção possível de uma guerra, né? Que voltando no que o Reginaldo estava comentando, uma coisa que não é estranha aos republicanos ali, sobretudo no pré-governo Wilson, né? Você vê que o isolacionismo daquela época não implicava uma supressão do investimento na indústria armamentista e nas armas nos Estados Unidos, né? O Teddy Roosevelt representava bastante isso, né? Acho que o que o Trump está estabelecendo nesse sentido, e talvez tenha muito a ver com essa imagem de um possível declínio dos Estados Unidos, eu acho que tanto o investimento na indústria armamentista pelos empregos que ela representa, que a Jana estava falando, mas também uma possível atuação na guerra, desde que seja em torno de interesses nacionais, né? Eu acho que o que está um pouco de fora aí no trumpismo, me parece, é a guerra pela construção ou mesmo manutenção de uma ordem mundial, né? Eu acho que isso não há mais disposição, ou nem tanto, pelo menos, né? Mas
em volta de mais claramente por causa de interesses nacionais, eu acho que isso está colocado, né? Isso, nesse sentido que eu iria pensar a questão da Venezuela, Colômbia, Cuba. Não me parece que há interesses nacionais o suficiente para ir além não só de uma provocação, mas também do investimento em inteligência que está colocado, e esse talvez possa até ser ampliado, né? E, por fim, sobre as eleições de 2026 no Brasil, para mim não está muito claro ainda o que está por trás dessa aproximação entre Lula e Trump, para além do affair entre eles, né? Me parece bastante simbólico, e até algumas falas que saíram na imprensa em relação a isso, a aproximação acontecer bem no contexto em que você tem as novas regras de restrições da China em torno das terras raras, né? E também você vê muito na imprensa a esse respeito que a tentativa aí de bolsonaristas, Figueiredo, Eduardo Bolsonaro, etc., de tentar, de alguma forma, reverter essa aproximação, segundo os bastidores, recebiam muito retorno de que, olha, a situação mudou, agora a gente está pensando na China, né? Então, desculpa, mas Bolsonaro agora não é mais tão importante, né? Eu acho que, a depender de como estaria a situação ali nas eleições de 2026, eu acho que o interesse de grupos ideológicos de apoiar e conseguir atuar, intervindo mais na eleição brasileira, talvez possa até ter uma repercussão mais significativa, mas a depender de como estejam esses interesses, a relação com a China naquele contexto, talvez não caiba muito espaço para essas questões mais ideológicas, né? A depender de que essa hipótese realmente faça sentido. Não sei se eu passei por tudo, mas acho que mais ou menos. Nasser, além de sobrar para você a bola do declínio, deixa eu já aproveitar essa provocação aqui, que foi feita num tom gentil. Há quem diga que dentro do próprio PT e de círculos próximos, que o Trump vai buscar que o Lula se afaste dos BRICS, e isso permitiria uma normalização. Então, se você puder também comentar essa hipótese, sei lá o que você pensa a respeito, mas só para colocar sobre a mesa. Eu vou começar por aí. Eu acho que é bem plausível isso. Quer dizer, se a gente nesse momento está compreendendo um pouco qual que é o modus operandi do Trump, então dá para ficar claro isso. Inclusive, implícito também o posicionamento do Brasil com a Venezuela, com a Colômbia. Quer dizer, o Brasil está quieto, né? Eu não estou criticando, até acho que deve fazer assim. Eu acho que o Lula está agindo com equilíbrio. Mas aí que está. Não, aí é que está. O que é demais e o que não é, né? A dificuldade disso. Porque, veja, a assimetria é muito grande. Quer dizer, o Brasil, porque o Trump ele tende a isolar as relações. Então, ele vai para a relação bilateral, não tem? Não tem outras. Sim. Então, mas o que eu estou dizendo assim, o Trump leva as tensões para o nível bilateral e os outros estão olhando. E o Brasil está nisso. Ele está nesse. Então, assim, e são muitos fatores em jogo. Então, qualquer tropeço é fatal com uma grande potência, com ímpeto. Ele age com ímpeto. Isso é verdade, o Trump. Né? Ele é muito impetuoso. E tem meios, né? E tem recursos, não é só ímpeto. Né? Então, ele joga com isso. Eu lembro que tem uma frase do Edmund Burke, que chama, o Burke dizia, a política é o império das circunstâncias. Eu acho que o Trump leva isso à risca. São circunstâncias. Ele avalia o cenário. Veja o caso da Ucrânia, rapidamente. Teve aquela humilhação ao Zelensky. Pouco tempo depois, a OTAN deu uma recalchutada nas armas lá para a Ucrânia, e a Ucrânia fez um ataque significativo de drones. Ele já mudou a história, já arrefeceu a coisa com o Zelensky.
seja, se ele perceber algum tipo de vitória da Ucrânia, ele não vai hesitar em apoiar. Então, ele age dessa forma. Então, eu concordo com a Jane. Então, das eleições aqui, claro, se tiver circunstância favorável, ele entra no meio. Senão, não. Não vai entrar em, como dizem no futebol, ele não vai entrar em bola dividida, ele não entra. Pelo contrário, né? Aparenta ele entrar em bola dividida, ele não faz isso. Ele é muito pragmático, extremamente pragmático, né? Então, você veja que esses assuntos, eles vão entrando em dormência, de repente sumiu. A coisa da Ucrânia, de repente some os assuntos, voltam. Então, ele dirige esse processo. Portanto, eu não, em princípio, não vejo nada que venha a aparecer assim desfavorável em 2026. Acho que não vai ter nenhuma interferência, a não ser que mude o cenário que nós estamos. O complexo industrial militar, veja só, ele pode estar bem ativo sem os Estados Unidos entrar em guerra, porque os Estados Unidos supre os outros países. Eu me lembro, setembro de 2021, que os Estados Unidos saem do Afeganistão, e aí muita gente, agora os Estados Unidos entrando num outro momento. Eu lembro que naquele ano, naquele mês, desculpa, foi aprovado o orçamento que havia subido cerca de 10%. 950 bilhões de dólares. Né? Muita gente perguntava, o que é isso? Em novembro, dezembro começa a situação tensa da Ucrânia, janeiro, fevereiro começa a guerra da Ucrânia. Né? Então, não precisa disso. E é interessante, porque em termos comparativos, eu não estou aqui com os números, mas se você pegar o governo Trump, tem um analista de Congresso americano, Zemler, parece que eu sigo, ele é minucioso, ele analisa, ele fica focando em questões militares e os orçamentos, as minúcias. E aí eu lembro que ele apontou que, por exemplo, o governo Biden, os 4 anos, superou em muito o primeiro governo do Trump. Né? Então, há uma relação muito mais forte. Então, no que você falou, Pomar, eu acho que ele tem sentido o que você falou, de não apostar nas guerras, mas não tem de causar problemas com o complexo industrial militar. Quer dizer, a necessidade de reinvestimento contínuo em tecnologia militar. Né? E tanto a guerra da Ucrânia, porque sempre que acontecem essas guerras, vem a avaliação, né, da eficiência de materiais e tudo. A questão da guerra da Ucrânia, o que ela trouxe? A questão dos drones. Que se você olhar na comparação, os Estados Unidos estava atrás nisso. Veja que a Ucrânia, quando teve algumas vantagens militares em relação à Rússia, os drones eram produzidos na Turquia, que vem da Ucrânia. E mesmo da Rússia, que era do Irã. E depois eles foram se readequando. Então, os Estados Unidos têm atentado para essa área. Quer dizer, começou lá com Obama, foi o que mais fez investimentos em drones, e o teste foi no Iêmen, e no Paquistão, fronteira com o Afeganistão. Então, a questão da indústria, complexo industrial militar, porque, inclusive, é uma ponta disso, é muito interessante, desse movimento dos estudantes nos Estados Unidos, com a questão de Gaza, de Israel, acabou aparecendo também nisso os convênios, né, deu mais visibilidade, das universidades com a indústria militar, que é um negócio impressionante. Eu fui ler sobre isso, é um negócio assustador, bilhões e bilhões de dólares. Então, assim, é um complexo que não é apenas, vamos dizer, a arma em si, né? São as universidades, são as pesquisas científicas. Então, isso eu acho que é uma coisa, como a Joana diz, do Estado americano. Agora, do genuíno, não vou deixar sem. Eu sou muito cético. Eu não. Veja, deixa eu falar uma coisa. Em 87, eu acho, eu era aluno na PUC. E fui ouvir uma palestra do Ottaviani, que eu admirava muito, fui aluno dele. E o Yanni anunciou o fim dos Estados Unidos, do Império. Né? Em 1989, começo, eu acho, 88, foi publicado um baita de um livro, e eu tenho referência a esse livro até hoje, não é por isso,
que é do Paul Kennedy. Ascensão e Queda das Grandes Potências. Aquele calhamaço, é um fantástico. Ele anunciava que os Estados Unidos ia degringolar, e caiu queda do muro e tudo. Então, ou seja, eu não estou dizendo que vai manter ou vai... Eu não entraria nisso. Os fatos que a gente tem. Em termos de poder relativo, é claro que os Estados Unidos está perdendo. Isso é óbvio. Não tem como sair disso. Né? Quer dizer, ascensão mesmo da Rússia, da China, dos BRICS, quer dizer, os BRICS, é claro, você olha moeda, você olha poder militar, você pega todas as variáveis, poder relativo dos Estados Unidos diminuiu, sem dúvida nenhuma. Só que em termos militares, eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim, mas os Estados Unidos permanece mais assertivo. Né? Então, ele acaba dando, vamos dizer assim, o tom para a coisa. Né? Nas guerras que entra. Por exemplo, Israel, da Ucrânia, quando ele entra. E não é o caso da Rússia e nem da China. Né? Por exemplo, que poderia competir nisso e nem de outros países entrar nessa competição. O que alguns dizem, né? O Paul Marx sabe mais disso, principalmente os chineses, com a sabedoria que eles têm, é que isso vai degringolar os Estados Unidos, deixar os Estados Unidos se envolver nessas guerras e não entrar nisso, né? Nessas disputas em qualquer lugar do mundo. É claro que, como eu disse, os republicanos fazem isso menos que os democratas. Né? Então, o Trump, e aí volto para a questão que o Paul Marx falou, acho que tem a ver com isso, ele tirar tem um certo retraimento dos conflitos, de guerra e tudo. Essas ações pontuais, sim, isso é um esporte, é um hobby, ficar destruindo. Coisa mais fácil, você está lá num drone, você olha uma lancha, manda uma coisa, acabou, vai embora para casa. Então, faz isso direto, quer dizer, sempre fez isso. A guerra, nós temos esquecido, é muito interessante isso, toda a montagem dessa ação norte-americana a partir de 2001, a guerra contra o terror. A guerra contra o terror continua, quer dizer, o modelo. Eu acho que você falou muito bem. Eu acho que está tendo um deslocamento do Islã, dos árabes, voltando um pouco ao que era antes. Está tendo um deslocamento, sim, sem dúvida nenhuma. Então, mas isso aí sempre fez, e vai continuar fazendo. Não tem desgaste nenhum. Agora, guerra, envolvimento, como o Biden fez, como os outros fizeram, quer dizer, republicano, o próprio Bush, etc. Duvido que ele faça isso. Veja agora, Gaza, né? Eles mandaram o quê? 150 fuzileiros navais. Acabou. E fica ali olhando. Então, nada. Síria, absolutamente. Não está se metendo em nada disso. Entendeu? O Iraque fez aquela retirada, falaram que tinha que voltar, não sei o quê, voltou nada. Ele não quer se meter nessas coisas. E aí sim, para competição econômica, aí sim, eu acho que vai entrar nessa esfera. Mas eu entendo essa coisa do declínio ou não, eu não, vamos dizer, não, acho que não é uma questão para a gente, vamos dizer, colocar isso como uma variável importante. O fato é que ele está perdendo, entendeu? Está perdendo poder. A minha dúvida, Nácio, é o seguinte, nas situações anteriores que você se referiu, você tem razão. Havia uma previsão de catástrofe e decadência. Qual é o elemento novo de agora? É que tem a ascensão de um polo geopolítico no mundo que não tinha naquela época. Então, além da crise endógena, você tem uma disputa geopolítica em que há uma ascensão de um bloco de poder no mundo, particularmente a China. A Rússia está ganhando a guerra na Ucrânia e você tem um problema, além do problema econômico, financeiro, etc. Eu acho que essa é a diferença que tem. Só acho que não é essa ideia de degringolar, sabe? Não, eu falo declínio lento, gradual. Sim, concordo. Declínio com a capacidade militar financeira. Sim. Então, é isso. Não é degringolar. É um declínio administrado. Isso. E vai arrebentando com a gente. Muito rápido, né? E só
nesse último, ou seja, que o declínio gradual. Eu como norte-americana também, eu sempre fico naquela coisa, por um lado, pro bem do mundo seria bom que acontecesse, mas pro mal da minha família, eu vou ficar, o pequeno dinheiro que eu tenho guardado lá no sistema de previdência dos Estados Unidos, enfim, mas é uma questão pessoal. Mas duas coisas em cima do que você estava comentando sobre, enfim, a potência, as guerras dos Estados Unidos, agora essa época Trump. Uma coisa que eu não mencionei antes, eu também acho que a guerra também agora é interna. Ou seja, vamos lembrar que nesse último, do orçamento atual do governo norte-americano, o ICE, a polícia migratória, tem mais recursos do que os fuzileiros navais dos marines, né? Então, aí outro, você tem essa dupla construção do inimigo externo, que é o narcotraficante, e o inimigo interno, que é o imigrante latino, que, não coincidentemente, também tem a mesma cara, né? Que é de pessoas latinas, né? E, por último, também para a gente ir estudando como poderia, como vai ser, digamos, essa construção da agressão contra a Venezuela, eu acho que uma coisa que a gente tem que estudar é o que aconteceu aí há 30 anos atrás no Panamá. Claro que Panamá era um alvo mais fácil, mas é o mesmo pretexto, que é o presidente ligado com o narcotráfico. Eu acho que eles vão procurar algum tipo de solução mais cirúrgica, porque é mais fácil, porque também, mesmo nos anos 90, também não houve clima para uma invasão terrestre. Mas claro que o tamanho dos países é diferente, e aí vai levar também... E ninguém deu o que eu sei, claro que era meio criança naquela época, mas não houve tipo, um apoio regional para defender a soberania do Panamá naquele momento. Então, aí eu acho que esse falta de ter uma voz mais estridente, ou seja, que de um país como o Brasil em defesa da soberania da Venezuela é preocupante. E abre mais para uma possibilidade de cenário Panamá. Eu ia só comentar que, talvez eu falei muito rápido do declínio, mas assim, eu acho que eu compartilho muito com o Reginaldo, no sentido até de que no meu doutorado eu estudei a Guerra do Vietnã, então eu li infinitos textos sobre o declínio dos Estados Unidos, então geralmente sempre falo o suposto declínio da hegemonia americana, né? De fato, não só pelas condições militares, mas também pela centralidade que ocupa na governança econômica, né? Eles têm poderes de reverter supostos declínios que, mesmo atualmente, com a ascensão dos BRICS, ainda é bastante significativo, né? E isso não deve ser negligenciado, né? Mas, para além disso, eu acho que sim, o Trump representa um pouco uma certa concepção ali de que nossos poderes estão um pouco diferentes e temos que ser um pouco mais seletivos, né? E eu não me espantaria se algo disso continue pós-Trump, mesmo com uma volta dos democratas ao poder, assim. Eu acho que talvez o que está se buscando é um pouco menos do que a gente está acostumado com os democratas, que é sempre essa atuação muito engajada em construir e manter uma ordem, inclusive pela guerra, né? Uma ordem liberal, né? Eu acho que talvez eles sejam um pouco mais seletivos, um pouco ponderando um pouco mais as capacidades que eles têm, ainda que gradualmente, ainda que num suposto declínio. Se você vai vendo retrospectivamente esse gradual tem ocorrido, e me parece que as capacidades passam a ser um pouco mais, um pouco menores, né? E mais do que isso, né? O Forever Wars, né? O quanto que a gente tem da população americana ainda à disposição para manter no mesmo nível, né, de engajamento anterior, assim, não sei, por muito tempo essa coisa estar a favor da democracia no mundo, né, a liderança, o excepcionalismo americano foi suficiente para várias guerras, né, e não sei se isso já basta mais para o mesmo nível de engajamento que eles estavam anteriormente, da população continuar aceitando, assim, né. Mas tudo, né, ainda a se verificar, né, mas que tem a ver com o que eu falei, né, na minha primeira fala, né.
eu acho que existe uma racionalidade do trumpismo que a gente não deve ignorar, assim, né, e analisar com cuidado, assim, e mais do que isso, né, as redes que eu estava falando sugerem que ele tem uma força atualmente para colocar em prática esse projeto político que anteriormente ele não tinha, né, o que talvez signifique que esse projeto continue para além do trumpismo, né. Em certa medida, a gente já viu isso na versão Trump 1 para o Biden, o quanto que o Biden mantém certas coisas, né, não altera, ainda que altere a forma de lidar, né, com aquelas políticas, né, de uma forma um pouco mais refinada, educada, né, mas ainda assim mantendo certa radicalização. Né. Ô, Walter, eu queria só fazer um registro. Eu acho que do ponto de vista dos interesses dos Estados Unidos relacionado com Cuba, Colômbia e Venezuela, que eu acho que é um elo essencial dessa disputa, nós temos que considerar, só para contribuir aí, que a partir da crise de 2008, o imperialismo começou a redesenhar um modelo de dominação na América Latina, que envolve a revisão do pré-sal, e o governo fez concessão e o nosso governo não alterou até hoje, a questão das commodities, a questão dos minérios raros e críticos, tá certo? E as reformas da reestruturação capitalista que se processou na Previdência na relação capital e trabalho. Então, eu acho que E o que é esse continente? É o continente hoje do mundo mais rico em petróleo, minérios raros, água natural, água potável, minérios, mercado, e é um continente que não tem conflito entre as partes. Não tem conflito entre os estados. E quando a gente estava lá para discutir essa questão, e foi uma coisa que irritou os americanos, porque nós tivemos uma reunião do Conselho americano, Conselho da Unasul, e se definiu o seguinte: entre nós é cooperação, fora de nós é dissuasão. E se irritou, porque era um caminho. Foi lá nas vésperas do golpe. Eu acho que o problema aí de 2026 no Brasil, Venezuela, Colômbia, eu acho que não é um evento militar corriqueiro como já aconteceu no passado. Pela crise da crise do declínio, os interesses em jogo e o potencial que representa essa América para os americanos. Só isso que eu queria acrescentar. Muito bem. Pessoal, muito obrigado.